Olá, eu quero partilhar com vocês hoje o livro de Jeremias 24, que fala sobre uma passagem sobre 2 cestos de figos. Deus chama o seu profeta chamado Jeremias e ele o leva a ter essa visão. Ele vê 2 cestos cheios de figos. Um cesto, os figos eram muito bons e temporãos, prontos, né? Dentro do tempo, maduros. E o outro, os figos eram muito ruins, a ponto que não dava para comer. E nós vemos aí que Deus começa a explicar para Jeremias o significado dessa passagem, e é muito edificante para nós. Por quê? Porque esses 2 cestos de figos, eles simbolizam 2 espécies de pessoas. Pessoas extremamente duras e ruins, e pessoas extremamente maleáveis e boas. Por quê? Você vai ver junto comigo. Aqueles figos simbolizavam todos os judeus que foram levados em cativeiro. Todos foram submetidos às mesmas circunstâncias, dificuldades, privações, desde reis, príncipes, ferreiros, carpinteiros, o povo em si, que foi levado cativo para Babilônia. E nas dificuldades que eles passaram ali, o que acontece? Alguns tiveram mudanças consideráveis, porque as dificuldades vêm o quê? Para aprimorar. E você vai ver muitas vezes Deus falando na Bíblia: eu os levei ao deserto para lhes falar ao coração, né? Ou para ver o que estava em seu coração. E os figos bons, você vai ver Deus descrevendo a respeito deles, eles simbolizam essas pessoas que Deus pôde ver mudanças significativas para o bem na vida delas, diante das dificuldades, diante das pressões, diante do cativeiro. E é importante você pensar: o que você tem se tornado? O que as dificuldades da tua vida fizeram com você? Figo bom, muito bom, como Deus fala? Ou figo ruim, muito ruim? Fruto bom, muito bom? Ou fruto ruim, muito ruim? Deus começa a descrever, então, a partir do versículo 6, algumas marcas desses figos bons. Deus começa a dizer que Ele enviou a todos para aquele cativeiro para o bem. Ora, todos sabem, os judeus estavam perdidos, estavam alienados, estavam saindo do propósito, né? Não estavam enxergando mais aquilo que era o correto. E Deus permite, então, aquela dificuldade, realmente para eles, o que é o certo, a pessoa diante de uma dificuldade, ela olhar para si mesma. Perceba, os judeus viviam em Jerusalém, viviam na sua terra, já abençoados, já prósperos, porém não é a circunstância externa que vai definir o bem interior, porque ali, naquele momento bom, de prosperidade, de paz, de conquista, eles estavam transtornados interiormente. De contraponto, Deus os leva a uma situação difícil, num cativeiro, para a terra dos caldeus. E ali, embora a situação externa fosse complicadíssima, eles eram cativos, eles eram humilhados, eles eram maltratados, eles eram ali submetidos a circunstâncias que jamais eles precisariam passar por aquilo. Todavia, a situação externa não conseguia interferir na capacidade que eles tinham de olhar para si mesmo, de avaliarem a si mesmo o caos
que havia dentro deles que o levara àquela situação. Esse é um dos pontos fundamentais para a cura de uma pessoa, não exterior. Você vê a pessoa que culpa todo mundo, a pessoa que julga todo mundo, a pessoa que sempre quer buscar culpados para suas dificuldades, dificilmente essa pessoa vai encontrar a cura. Por quê? Porque quando você olha para dentro de si mesmo e você consegue pôr em ordem o caos que pode haver aqui dentro, o que vai acontecer? Você vai viver em paz independente do ambiente que você estiver vivendo. E o fruto bom são essas pessoas, aquelas a quem Jesus disse, avalie-se, pois, a si mesmo. Aquelas que têm essa capacidade de olhar para dentro de si mesmo e buscar essa paz, e buscar essa comunhão com Deus, e buscar esse sossego, e buscar essa harmonia entre Deus e ela. Por isso que a pessoa que foge muito de si mesma, ela é uma pessoa extremamente problemática. Por quê? Porque ela não consegue encarar-se e ver realmente quem ela é. Por isso, você vai ver pessoas que têm necessidade de sempre estar com os olhos postos na vida dos outros. Perceba o que Deus diz em Jeremias 25:6 a respeito do figo bom. O figo bom, ele entende que até o mal que sobrevém-lhe é para o seu bem. Que até as situações difíceis que ele passa cooperam, é uma permissão, é uma circunstância que Deus está permitindo por algum motivo, mas de qualquer forma vai gerar um bem maior. O figo bom simboliza aquele tipo de pessoa que tem a humildade de aprender com as dificuldades, de serem aperfeiçoados, moldados pela dor, pelas lições e as provas da vida. Eles entendem que as provações, as tribulações, os nãos de Deus visam edificar e não destruir, visam plantar e não arrancá-los, porque são pessoas de coração quebrantado, espírito contrito, sabem ver seus erros, sabem julgar a si mesmo e sabem ser flexíveis independente das situações. Deus diz que os faria voltar à terra e os edificaria e ia colocar os olhos sobre eles, os figos bons. Os figos bons, eles são pessoas que permitem que a dor lhes molde. Tem um provérbio que fala que o fogo acrisola a prata, o ouro, né? Então o fogo, ele tem esse poder, a fornalha tem o poder de purificação, purificar os sentimentos, purificar a alma, purificar o coração. Então o figo bom permite que a dor lhe molde. As decepções, as aflições, as perseguições, as traições vão conduzir essa pessoa a um aperfeiçoamento, né? Vai levar essa pessoa para perto de Deus. E ela vai conhecendo ali mais e mais a lealdade, a fidelidade, o amor único de Deus, e isso só vai aprimorá-la. Por quê? Porque ela se apega a Deus. E Deus fala que o figo bom, ele recebe um coração novo no meio do cativeiro. É aquele que recebe uma mudança extraordinária no seu interior, aquele tipo de pessoa que passa pelas lutas e ela se torna melhor, ela não se torna pior. Você vai ver a diferença do figo mau, do figo ruim. Por quê? Porque são pessoas maleáveis, que realmente se abrem de todo o coração a Deus. É o figo bom. De contrapartida, o que é o figo mau? O figo ruim, que de tão ruim não se pode comer. É o que está escrito no versículo 8. O figo ruim simbolizam aquele tipo de pessoas que não se deixa moldar, que não muda
independente da circunstância que ela é submetida. É uma pessoa que não pretende mudar, porque ela se acha perfeita, ela se acha corretíssima, santíssima, justíssima, sejam quais mais atributos nós poderíamos imaginar. O figo ruim simbolizam aquelas pessoas que, perceba o que Deus fala, entregá-los-ei para que sejam um prejuízo. Então, o figo ruim são pessoas que se tornam um dano. Elas passam pelas situações e as situações interferem na vida dela negativamente. Ela só colhe o que é mal, os seus olhos são maus, o seu interior é mau. Ela é uma pessoa negativa, perversa, por aquilo até de mal que ela já viveu, mas ela não tem a capacidade de colher o bem do mal. Ela só colhe o mal. Então é aquele tipo de ditado que diz: pessoas feridas que ferem, pessoas amargas que amarguram, pessoas odiosas que odeiam e geram ódio, pessoas ofendidas que só ofendem, pessoas perversas, maldosas, infelizes que querem levar mais pessoas à infelicidade, como ela viveu. Então, havia esses dois tipos de pessoas, os figos bons e os figos ruins. Pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades, mas uns se tornaram intragáveis pela dor que passaram, e uns que se tornaram maleáveis, aperfeiçoados, mudados. E Deus realmente quer trazer essa marca sobre nós. Quem você tem se tornado diante da vida que você tem levado? E eu me refiro aos momentos difíceis, porque o figo ruim, você vai ver no versículo 9, que eles se tornam um dano ao próximo. É uma sentença de Deus. Deus fala assim: entregá-lo-eis para que seja um prejuízo. Então são pessoas que passam a ser um dano. Então, por aquilo de mal que elas viveram em alguma fase da vida, elas querem gerar danos a outras pessoas. São pessoas que se tornam ofensa para todos. Então, como elas são amarguradas no seu interior, como elas são cheias de ódio, de amargura, de fel, então elas precisam ofender a todos. Então Deus fala no versículo 9, uma ofensa para todos os reinos da terra. Então, em qualquer esfera, aquela pessoa se torna uma pessoa que é uma ofensora, que só ofende. Então, quando você conhecer pessoas assim, que só querem causar o mal, que só querem falar mal, que só querem julgar mal, que só querem pensar mal, que só sentem o mal, são pessoas que, na verdade, são frutos ruins, que viveram um mal lá atrás e, ao invés do mal lhes aprimorar, do fogo acrisolar a prata, purificar o coração, tirar o mal que havia nelas, não. Elas se fecharam e só viram aquilo como um mal. E só enxergaram o mal e não o que aquele mal visava trazer de benefício. Porque quando nós confiamos em Deus, é como José. Até o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Mas o fruto ruim, o figo ruim, ele se torna uma pessoa ofensiva para todos. O fruto ruim faz com que a pessoa se torne um opróbrio. O que é um opróbrio? Uma pessoa nula. Então, uma pessoa, já conheceu gente assim, que a quantidade de defeitos é superior à qualidade. Você convive com a pessoa e você fala, meu Deus do céu, você tenta, porque geralmente o que vai acontecer? Você vai conhecer as pessoas e a quantidade de qualidades dela é superior aos defeitos. Você fala, esse defeito tem esse defeito, mas não. A pessoa que é um fruto ruim, na prática, quando você convive com ela,
ela se torna uma pessoa que pouco acrescenta. Por quê? Porque a quantidade de defeito dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que odeia, é uma pessoa que condena, é uma pessoa que julga. Então, como ela julga, ela é julgada. Ela não perdoa, então ela não tem um perdão. Então, ela só acumula coisas ruins sobre a sua alma. A Bíblia fala que o fruto ruim se torna provérbio. O que é isso, né? As pessoas, quando se referem à pessoa, falam, aquela lá, aquela pessoa é isso, aquilo é isso. Então, se torna um provérbio pelo fruto ruim que a pessoa, embora não queira admitir, carrega sobre si. Aquela pessoa se torna maldição. É o que diz, então, uma maldição em todos os lugares. Olha só, Jeremias 24, 9. A consequência do fruto ruim. Então, uma pessoa que leva maldição, já viu? Amaldiçoa todo mundo, e condena todo mundo, e julga todo mundo, e deseja o mal de todo mundo, e sorri da infelicidade alheia, e se alegra com a queda, e torce pelo mal alheio, a pessoa se torna maldição. Então, ela não é como fruto bom. Veja o que Deus fala do fruto bom. Eu colocarei os meus olhos sobre ele para o bem. Eu não destruirei, eu plantarei, eu não arrancarei, eu darei um coração novo. Vai ser meu povo. Agora, o fruto ruim se torna uma maldição. Então, a pessoa, em 99% dos casos, ela vai se tornar uma ferramenta do mal e não mais do bem. Por quê? Porque ela se nega a aprender com as dificuldades da vida. Cada fase das nossas vidas, Deus quer nos acrescentar, cada dificuldade, Deus quer nos aprimorar, Deus quer nos moldar, e ninguém é vítima da vida. Deus quer que nós entendamos e tenhamos esse sentimento verdadeiro. O quê? Que Ele permite que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Está passando por uma situação hoje? Cooperará para o teu bem. É uma situação injusta? Ore a Deus. Orai. Coloque diante de Deus. O Senhor fala, enviei-os deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Todos aqueles judeus tinham sido enviados para aquele cativeiro para o bem. Só que uns voltaram de lá como figos ruins, de tão ruins que não podiam se comer. E outros voltaram de lá como figos bons, de tão bons. Então que você possa aprender com essa dificuldade que você está passando. Que você possa aprender com a circunstância, com essa privação, com essa dificuldade, com essa perseguição. Que você possa aprender com essa dificuldade que Deus está submetendo à sua vida. E não se tornar alguém pior nessa situação. Tem uma frase de Nietzsche que eu sempre repito. Cuidado, que ao lidar com monstros, você não se torne um monstro. Porque, na verdade, você está sendo ali confrontado por um mal, e o mal que está nesta pessoa quer que te igualar a ela, te tornar uma pessoa tão pessimista quanto, uma pessoa tão negativista quanto, uma pessoa tão infeliz quanto, uma pessoa tão enferma quanto. Então, aprenda a se blindar diante do Senhor e ser um fruto bom, porque o que importa na sua vida não é o seu exterior, não é o que te cerca. Perceba, os judeus que estavam lá no meio dos caldeus, no cativeiro babilônio, mas eram frutos bons, ali eles descobriram o melhor de si. Aprenda a olhar mais para dentro de si mesmo, olhar o seu coração, perceber aonde estão as circunstâncias que precisam ser alteradas, mudadas. Agora, o fruto ruim, quer na terra da prosperidade,
quer na terra do cativeiro, continuava sendo ruim, duro, intransigente, imutável. Sabe por quê? Porque estava impregnado realmente daquilo que era ruim no seu interior. Dê frutos bons, cresça com o Senhor. Deus quer mudar a tua vida, moldar teu coração, mudar tua alma e quer te dar grande cura e vitória. Não busque culpados. Não busque. Busque avaliar a si mesmo. Olhe dentro do seu interior e veja. E você vai ver quão grande é o teu Deus. Quão maravilhoso, bondoso e misericordioso é o Senhor. E ao você reconhecer aquilo que são as circunstâncias reais que estão na sua alma, você vai ser curado, vai ser liberto, mesmo numa terra de aflição. Porque a aflição não é externa. A aflição, ela na verdade, ela nasce e brota dentro de você. Daquilo que são os seus fantasmas, daquilo que são suas neuroses, daquilo que são os seus tormentos. Por causa, muitas vezes, da falta de consciência, da falta daquilo que é análise, na falta de averiguar realmente as suas atitudes e ver quais têm sido as consequências dos seus atos. Por quê? Porque é o que diz a Bíblia Sagrada. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, às vezes, você planta durante anos o mal e aí você quer colher o bem. Na hora que você plantou o mal, é inevitável você colher o mal. Em contrapartida, você pode muitas vezes plantar o bem, tentar plantar o bem e só colher o mal, então você tem a tendência a parar de plantar o bem. Mas Deus fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não tivermos desfalecido. Guarde essa palavra que possa edificar teu coração nessa tarde.